porque chega ao fim da segunda passagem de Gerson pelo Flamengo. O jogador vai deixar o Flamengo e a gente vai contar aqui para onde ele vai, porque recentemente o Al Nassr, através do Jorge Jesus, tentou atravessar o Zenit. Será que ele vai para a Arábia ou vai para o Zenit? O que eu posso adiantar para vocês aqui agora nessa introdução o Flamengo já foi comunicado pelo clube que a multa rescisória do jogador será paga e vai cair na conta nas próximas horas para o jogador se despedir do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, e também tem atualização sobre Pulgar. Pois é, o Flamengo emitiu um comunicado oficial sobre Pulgar, a gente vai trazer essa atualização, quanto tempo o jogador ficará fora dos gramados, a gente vai contar também. Não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas e vamos ajudar o canal. Dito isso, galera, um ponto a se lamentar nessa Copa do Mundo de Clubes é a lesão do Pulgar, né? Lembrando que ele foi substituído ontem ainda no primeiro tempo e foi direto para o hospital por conta de uma suspeita de fratura no pé direito e a suspeita, infelizmente, foi confirmada. O Flamengo emitiu um comunicado oficial aí dizendo o seguinte: o meia-campista Eric Pulgar foi encaminhado ao hospital ainda durante a partida entre Flamengo e Bayern de Munique, onde exames constataram uma fratura no quinto metatarso do pé direito. O atleta retorna ao Brasil com a delegação nesta segunda-feira e será reavaliado no Rio de Janeiro para a definição dos próximos passos no tratamento da lesão. Pessoal, ele já teve uma lesão igual a essa, em 2023, tá? E na época ele não passou por cirurgia, foi um tratamento conservador e ele demorou cerca aí de 2 meses para poder voltar aos gramados. Agora ele vai passar por essa cirurgia, provavelmente. Então, assim, ele vai ficar pelo menos 2 meses fora. Gente, estamos em julho, né? 30 de junho, já estamos aí na metade do ano. Então, julho, volta lá para setembro, talvez. E aí fica a dúvida de como voltará, como vai ser esse retorno do jogador aos gramados. E, para piorar toda a situação, o Flamengo, de fato, está perdendo o Gerson. Porque uma informação que a gente acabou de trazer com exclusividade nas outras redes sociais. Inclusive, fica a dica aí, galera. Twitter, @VeneCasagrande. Instagram, @VeneCasagrande. E TikTok, também tô lá. Mas eu não faço dancinha no TikTok, não, tá? Quem quiser ver Vene dançando, não é no TikTok. Lá eu faço vídeos dando informações, tal como essa do Gerson, e no TikTok é Vene Casagrande 7, tá? Porque alguém já está usando Vene Casagrande. Dito isso, galera, o Gerson está de saída do Flamengo. Por quê? Informação que a gente trouxe agora, eu saindo do SBT, recebi um telefonema e a pessoa me disse: ó, Vene, pode cravar aí, o Zenit já comunicou ao Flamengo que vai pagar a multa rescisória do Flamengo de 25 milhões de euros e levar o Gerson. Então o Flamengo já foi comunicado que nas próximas horas esse valor, cerca de 160 milhões de reais na cotação de hoje, vai cair na conta do Flamengo e com isso o Gerson vai assinar a rescisão dele para poder viajar e se apresentar ao Zenit. Inclusive o Zenit vai disponibilizar um avião privado, um avião particular para o jogador viajar e assinar o contrato válido por 5 anos. Lembrando que o Zenit, os jogadores já se reapresentaram, já estão treinando e agora o Gerson vai viajar e vai se apresentar e vai assinar esse contrato. Então, o Flamengo, portanto, perdendo um baita jogador, que é o Gerson. Inclusive, não é nenhum absurdo considerar o Gerson o melhor jogador do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. E ele se despede com um gol, né? Porque ele marcou um dos gols do Flamengo contra o Bayern de Munique. Então, nessa segunda passagem do Gerson, ele fez aqui, eu anotei, 144 jogos, 12 gols marcados e 24 assistências, além de ter se tornado um líder, capitão, né? O cara ali do vestiário, dos bastidores, e também ter renovado o contrato recentemente. Então é algo que, com certeza, muitos torcedores rubro-negros consideravam o Gerson ídolo máximo. De repente a idolatria possa diminuir um pouco por conta dessa condução, que eu acho que foi uma condução muito mal feita pelos representantes do atleta nessa negociação com o Zenit. O Flamengo renovou o contrato, fez um esforço absurdo para renovar o contrato do Gerson em abril, e quando eu falo esforço, é esforço mesmo, até mesmo financeiro. Por exemplo, o contrato dele iria até 2027. O Flamengo fez questão de renovar até 2030, dando um baita aumento salarial, deixando, entre aspas, de lado o tema renovação do Arrascaeta, porque o Arrascaeta tem contrato
até 2026. Então, a prioridade teria que ser o Arrascaeta, mas não, botaram o Gerson como prioridade após o pai e empresário do atleta, seu Marcão, reclamar publicamente do salário do jogador, e aí o Flamengo fez o esforço e renovou. Aí, 2 meses depois, simplesmente, o Gerson e o seu Marcão aceitam uma proposta do Zenit, convence o Zenit a pagar a multa rescisória do Flamengo de 25 milhões de euros à vista, isso precisa ser dito, e agora o jogador vai partir para o Zenit. Essa vai ser, deixa eu ver aqui, é a terceira vez que ele vai para a Europa, né? Porque ele foi para a Europa, para Roma, depois do Fluminense, aí jogou na Fiorentina, veio para o Flamengo, aí no Flamengo ele foi para o Olympique de Marseille, voltou para o Flamengo e agora, pela terceira vez, ele vai para o futebol europeu. O Gerson está com 28 anos e fazendo uma análise sobre essa venda, digamos assim, né? Venda entre aspas, que o Flamengo não vendeu, o Flamengo não negociou nada, o Flamengo simplesmente não tem nada a fazer. Se o Gerson aceitou a proposta do Zenit, o Zenit vai pagar a multa rescisória, o Flamengo nada pode fazer. Mas, óbvio, ninguém queria perder o Gerson, um baita jogador, mas 160 milhões de reais à vista num jogador de 28 anos é uma boa transação, uma boa operação. Agora fica a dúvida de quem o Flamengo vai trazer para repor, porque não dá para você ficar sem pulgar por pelo menos 2 meses, perder o Gerson e apostar, entre aspas, em De La Cruz, que é um jogador que, fisicamente falando, ele não entrega tudo que se espera dele. Na verdade, eu acho que ele entrega tudo que se espera, porque o De La Cruz sempre teve esses problemas físicos. A questão é, no futebol argentino, o calendário não exige tanto do atleta, tal como exige aqui no futebol brasileiro, e ele está sentindo essa pressão. Enfim, então é isso, pessoal. O Zenit comunicando ao Flamengo que vai pagar multa rescisória. Quero saber a opinião de vocês, qual o sentimento de vocês em relação a Gerson. Para mim, continua sendo ídolo, tá? Eu acho que, e repito, isso é algo muito pessoal, idolatria é algo muito pessoal, mas eu vou sempre considerar o Gerson ídolo, mas, de repente, óbvio, como torcedor, eu acho que eu teria uma opinião que ele poderia ter conduzido melhor essa situação envolvendo o Zenit. Hora de falar sobre proposta oficial por Arrascaeta. O Cruz Azul do México, que garantiu recentemente o título da Conca Champions e, por consequência, está naquele Mundial de Clubes do fim do ano, que seguirá continuar acontecendo no Intercontinental, por conta da presença do Cruz Azul nesse Intercontinental, o time mexicano quer a contratação de Arrascaeta e leva a história tão a sério que em 13 de julho procurou os dirigentes do Flamengo e representantes do atleta pedindo valores para que ele formalize uma proposta. A ideia do Cruz Azul é entender a pedida do Flamengo para, no momento seguinte, apresentar cifras e valores para tentar levar o meio atacante uruguaio. Importante responder que José Botto, aquele mesmo que em março se recusou a renovar o contrato do Arrascaeta, afirmou para os dirigentes mexicanos que só topa negociar o Arrascaeta pelo valor da multa rescisória, que é astronômica. Importante dizer ainda que o Botto se referiu a essa situação da seguinte maneira, abre aspas, houve realmente um contato do Cruz Azul. Conversamos um pouco e eles ficaram de falar comigo depois do Mundial, mas eu já disse que só sai pagando a multa, que é bastante alta. Não temos nenhum interesse em vender o Arrascaeta. Aliás, não temos interesse em vender ninguém e nem precisamos por conta do caixa. Então é o José Botto adotando um discurso extremamente definitivo. Não queremos vendê-lo. Se vocês pagarem a multa rescisória, o negócio sai. É possível que o Cruz Azul ofereça uma compensação financeira abaixo da multa rescisória, mas acho que esse negócio tende a não sair. O grande risco em relação ao Arrasca se dá pelo tempo do contrato. O vínculo se encerra em dezembro de 2026 e se o Flamengo não renová-lo ainda nesse ano, a partir do ano que vem vai correr o risco de vê-lo assinando um pré-contrato com qualquer outro adversário.